Olá, vamos continuar nessa sequência o André Luiz, o cientista espiritual. Lembra que eu vinha falando do livro Mecanismo da Mediunidade, falando sobre mediunidade de cura e enveredou do caminho do passe. Agora eu vou dar alguns exemplos que o André Luiz vai dar nessa sequência, vou dar aí alguns exemplos que o André Luiz deu, porque eu estou pegando os trabalhos do André Luiz, porque é ele que eu estou chamando a atenção, que ele está dando informação. E nesse caso, é um caso grave de acidente vascular cerebral, é o famoso AVC. Isso está no livro Missionário da Luz, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, lá pela Federação Espírita Brasileira, o livro do André Luiz, está no capítulo 7 do livro Missionário da Luz. Olha o que é que ele vai dizer. Ele vai falando, eram os primeiros minutos de madrugada, quando o mentor Alexandre, o mentor que estava orientando ele nesse livro, foi procurado na colônia espiritual Nosso Lar por Justina, uma senhora aflita que vinha em busca do socorro para o filho. Antônio estava às portas da morte. A Justina veio pedir o Alexandre para ajudar, que o Antônio está às portas da morte, a porta da morte física. E ela reivindica mais algum tempo de vida terrena para ele, a fim de que pudesse resolver pendências que lhe tiravam a paz familiar. Cerca de 2 meses bastava para a resolução de todos os problemas, segundo acreditava. A Justina pede para ajudar o filho dela, Antônio, que com 2 meses, desse mais 2 meses, porque ele tinha um bocado de coisas pendentes que seria bom que ele resolvesse antes de desencarnar. Ela achava que 2 meses seria suficiente. Sem demora, Alexandre, acompanhado de André Luiz e da suplicante, seguiram para a residência de Antônio, deparando-se com um quadro muito grave, uma trombose perigosa por localizar-se em uma das artérias que irrigam o córtex motor cerebral. Mais alguns instantes, a vítima estaria desencarnada. Sem perda de tempo, Alexandre tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com energia serena. Ele toca o cérebro perispiritual do doente encarnado. Ele não pega no cérebro, ele vai no cérebro perispírito, porque é o perispírito que vai refletir em cima do corpo físico. E ele falou com energia, o espírito falando para o outro espírito, atacando no perispírito, quer dizer, está tocando direto no espírito. E está dizendo, Antônio, mantenha-se vigilante, nosso auxílio pede a sua cooperação. A frase que ele diz. Em seguida, explicou ao moribundo que ele havia se acidentado, em seguida explicou ao moribundo que ele havia se acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável que lhe havia desorganizado o cérebro. Para realizar o serviço intercessório, ele precisava de ajuda mental dele, por isso aconselhou, por meio da inspiração, a intensificar o desejo de retomar as células físicas e de apossar do próprio cérebro. Antônio compreendeu e passou a ajustar. Ele chama a atenção de Antônio que esse desequilíbrio foi ele que provocou nas próprias capacidade cerebral dele. E que seria importante ele querer juntar, porque é no cérebro que vai passar todas as informações. E se o espírito vai ajudar essa coordenação, vai ficar muito mais fácil a ajuda externa. Ele vai dizer, Antônio compreendeu e passou a ajudar. Alexandre fez complicadas operações magnéticas no corpo inanimado. No corpo lá do doente, fez várias operações magnéticas. Faltava-lhe, porém, o concurso de um encarnado. O que é que ele disse? Olha, vai precisar
ainda do encarnado para ajudar. Não é só ele, espírito, ele precisa do ectoplasma do encarnado. E solicitou mentalmente a presença da caravana do irmão Francisco, composto de 4 homens e 4 mulheres, todos desencarnados, que prestavam socorro noturno naquela região. É comum grupos de espíritos desencarnados, grupos, prestar socorro de noite durante o sono, porque é mais fácil de atingir o espírito. Tem muitas caravanas no mundo espiritual. E não é só ligada com o espiritismo. São o que o povo chama os samaritanos. Os samaritanos. Tem isso, a pessoa nem imagina que às vezes durante o sono tem equipes prontas querendo ajudar. E a caravana de Francisco, ele pediu a caravana, composta de 4 homens e 4 mulheres, todos desencarnados, que prestavam socorro noturno naquela região. Francisco recebeu o recado mental e compareceu saindo a campo a pedido de Alexandre em busca de um médium encarnado que pudesse auxiliar. Ele ia pegar um médium encarnado que estava dormindo e trazer ele lá, o espírito dele, com o perispírito dele, para vir ajudar. Voltou com Afonso, ele trouxe Afonso, que é um espírito encarnado que ia ajudar nesse trabalho, durante o sono do Afonso. Desprendendo-se do corpo físico em função do sono e dispondo a ajudar, não havia tempo a perder. A pedido de Alexandre, Afonso colocou as mãos na frente do enfermo. Imagina, o espírito encarnado do Afonso vem lá e coloca as mãos ali na frente do enfermo, a pedido do coordenador, do Alexandre, conservando-se em oração. De novo, a força da oração é importante. Ó. Esse espírito em oração, fora o grupo que está em oração. O mentor, exímio conhecedor da ciência médica, passou a atuar como verdadeiro magnetizador. Transferia vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio. André Luiz observou que, aos poucos, o perispírito do enfermo voltava a se acoplar na forma física, integrando-se ambos harmoniosamente, célula por célula. Após 15 minutos aproximadamente, estava finda a laboriosa intervenção magnética. Alexandre explicou a Justina que os coágulos que acabara de ser reabsorvido e que a artéria havia sido refeita com os recursos espirituais que conseguira, mas que Antônio teria, no máximo, 5 meses de vida terrena. Ela pediu 2 meses, eles deram 5, e recomendou: se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócio urgente, não perca a oportunidade, porque os reparos desse instante não perdurará por mais de 150 dias. Olha o que foi feito numa operação magnética feita através dos passes. Mas olha quanta coisa em movimento. O doente está ali, já está para desencarnar, o seu perispírito já começa se afastando vagarosamente do corpo físico, a mãe dele vai pedir ajuda ao Alexandre, o Alexandre vem, vê que o caso é grave, começa e pede ajuda aos trabalhadores espirituais para trazer um médium que já tem costume de fazer isso, encarnado. E ele pega o Afonso que está encarnado e leva lá o perispírito dele, e ele vai ficar na posição que o orientador manda, em oração, fornecendo ectoplasma, e eles vão tirar ectoplasma do médium para o espírito ali. Eles vão precisar, porque como tem gente encarnada, vai precisar disso encarnado. E ele faz isso e diz que ele vai ter mais 150 dias de vida, para dar tempo dele resolver. Você vê que a mão de Deus sempre está em ação, e esse assunto do passe, da imposição magnética, esse magnetismo que é feito,
ele é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. O André Luiz está dando uma série de informações que isso é um trabalho imenso para os homens de ciência ver se confirma, se não confirma, e ver a complexidade do assunto como é. Essa é mais uma lição do André Luiz para as nossas reflexões acerca da ciência, desse espírito diferente, esse cientista espiritual. Até o próximo encontro nosso.